pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Tatiane Fuji, sou nutrigeneticista e hoje estou aqui para falar a respeito de como se tornar uma autoridade em nutrição personalizada, nutrição de precisão, genômica nutricional, algo que é muito importante, que para mim foi um divisor de águas, saber como eu quero atuar. Como eu quero trabalhar com nutrição personalizada? Eu quero trabalhar com estudos, eu quero trabalhar com populações, quero investigar a frequência de polimorfismos e intervenções nutricionais que possam auxiliar na modulação da expressão dos genes. Como eu quero trabalhar? Ou eu quero trabalhar ali com o meu paciente, né? Eu quero trabalhar com esse paciente e identificar as principais queixas, identificar o perfil bioquímico, trabalhar de uma forma muito mais personalizadas, né? E entender também que esse paciente ele tem demandas, que muitas vezes ele está frustrado porque já passou por vários outros profissionais e o quanto que ele pode ter de benefícios em se tratando de um tratamento personalizado. Então, são perguntas que vocês podem fazer para vocês mesmos nesse sentido. Por que eu digo isso? Porque se você quer ir para a área acadêmica, então é muito importante você já observar aí quem trabalha, quais são as linhas de pesquisas dos professores, das universidades, né, mestrado, doutorado, e seguir essa área, que é uma área apaixonante, é uma área maravilhosa. E na minha trajetória, eu fiz questão de fazer mestrado e doutorado também, porque eu acho que é uma forma também de nós termos um pezinho ali na academia, mas também termos um pezinho ali na clínica, que é essa segunda área. E algo que para mim faltava bastante, né? Eu tinha ali todo o, o background, também tinha muito suporte, né, dos professores, também dos colegas que trabalhavam com outras linhas de pesquisa, e isso é muito importante para o nosso crescimento profissional e também para o nosso crescimento enquanto estudantes, né, enquanto esse crescimento e amadurecimento dentro da ciência. Mas também me faltava sentir como essa pessoa vai entender essa informação. Porque quando a gente está falando de estudos grandes, nós estamos falando, muitas vezes, de pessoas que não necessariamente precisam se identificar com a gente está ali dentro de um grande grupo, então muitas vezes a gente nem fez a coleta, a gente não conhece a pessoa, a gente está trabalhando com os dados dela, mas a gente não sabe quem é essa pessoa. E aí me faltava muito isso. Quem é essa pessoa que fez, né, que se propôs a participar desse estudo, que se propôs a ter ali todo o seu perfil sendo investigado, não necessariamente querendo saber exatamente aquela pessoa, porque são dados sigilosos, mas pensando num outro ser humano, né? Como essa pessoa, então, ela pode ser beneficiada, tá? Ela entregou essa informação, ela quis participar, ela assinou um termo de consentimento, mas e se eu pensar ali no meu paciente, né? Eu ficava pensando comigo, mas como que é aplicar essa informação? Como que é acompanhar o paciente? Como que é ter a conquista junto com ele, ou como que é tentar melhorar junto com ele. Então, eu falei, não, eu preciso ir para a parte acadêmica. Isso é muito importante, né? Para a parte prática acadêmica eu já tinha, mas eu precisava ir para a parte prática do negócio. E aí, então, eu comecei a atender. E quando eu comecei a atender, eu comecei a ver realmente as grandes, sabe, as grandes ansiedades das pessoas, as grandes ansiedades ali que os pacientes eles colocavam. Então, olha, eu fiz um exame genético com outro profissional e eu não entendi, porque são informações que são, né, o exame é muito longo e aí eu tive ali uma enxurrada de informação e eu não consegui aplicar. Ou eu comprei o exame pela internet, Tati, e agora eu achei que eu fosse dar conta sozinho, mas não sou capaz, eu não sou profissional. Então, por favor, me ajuda. Ou então, isso tanto de pacientes que não necessariamente são da área da saúde, quanto também de pacientes que são da área da saúde, né? Então, olha, eu achei que fosse fácil, porque afinal de contas eu sou da área da saúde, mas eu não entendi. Então, me explica, me ajuda aqui, por favor, né? Então, são informações que são muito importantes. Eu senti essa necessidade de acompanhar o paciente, de acompanhar alguma trajetória, de acompanhar algum crescimento, alguma superação, né? E algo que é muito interessante, que depois de praticamente um tempo aí acompanhando esses pacientes, a gente consegue observar muitas melhorias, não 100%, claro, porque isso é muito importante a gente lembrar que a nutrição personalizada é uma nutrição também que se baseia no posicionamento do paciente.
Então, o posicionamento do paciente é: será que eu quero participar desse processo? Será que eu estou a fim de participar desse processo? Eu estou no momento de participar desse processo? Então, isso é muito importante para que a gente possa realmente levar essas condutas personalizadas para o paciente e realmente sentir que esse paciente ele tinha ali a vontade de fazer, né? Muitas vezes são informações que vêm nos exames e que não são informações tão factíveis, informações tão fáceis de colocar em prática. Então, é muito importante conhecer o momento que esse paciente está passando, é muito importante comunicar, gente. Muitas vezes eu vejo profissionais maravilhosos que pegam o exame e tem tantas informações, e na cabeça dele ele já planejou, mas ele não comunicou isso para o paciente. Então, dá a impressão que é assim: olha, o laudo tem 80 páginas, só que o profissional usou até a 10ª página comigo. E o resto? Ele vai usar quando? Quando que eu vou ter todas as informações? Então, é muito importante planejar, muito importante comunicar isso para o paciente, porque esse paciente é um paciente que ele tem essa necessidade, ele vai ter essa necessidade de buscar essa informação, porque ele fez um investimento. Independente desse investimento, independente do valor, ele quer a tradução dessas informações, ele quer realmente ver a aplicação dessas informações, né? Então, isso vale para o profissional, de realmente ter essa postura de identificar, de ter realmente essa postura de olhar para o paciente dessa forma, tá? Então, isso é muito importante na hora de realmente você ter esse posicionamento e ser ali um divisor de águas na vida das outras pessoas. Então, como ser uma autoridade? Quando a gente se doa para aquilo que a gente faz, quando a gente se doa para aquilo que a gente se compromete, fica tudo mais fácil. Não é que não tenha dificuldades, não é bem por aí, mas fica mais fácil. Então, algo que eu sempre falo para os profissionais, muitas vezes o profissional já tem mestrado, doutorado, muitas vezes em outras áreas ele quer trabalhar com nutrição personalizada. Então, o que é muito importante? Faça o seu exame. Coloque-se numa posição de paciente. Por quê? Porque esse paciente, quando você for dialogar com ele, você vai ter um estudo de caso próprio para falar: olha, eu fiz o exame, tive esse resultado, fizesse essa intervenção e deu assim, assim, assim. Então, isso é muito importante, porque o paciente ele fala: poxa, esse profissional que eu estou buscando, ele já sabe, como causa própria, o que acontece quando a gente recebe um resultado. E você se colocando na posição de paciente, você vai saber. Um laudo de 80 páginas, nossa, como que eu vou ler tudo isso numa consulta? Quantas horas vão ter que ter a consulta? Então, tudo isso é muito importante. Você realmente aplicar esse conteúdo. Se você quer trabalhar com a prática clínica, é muito importante atender, muito importante ter essa prática realmente. Com a prática a gente vai aprendendo, com a prática a gente vai sabendo o que vai ser melhor para esse paciente, com a prática a gente vai identificar como que esse paciente ele pode ter uma melhora dependendo desse perfil bioquímico. Os estudos eles vão nos dar respaldos, os estudos vão nos dar ali uma facilidade, um direcionamento, mas na prática mesmo é ali o paciente e o profissional, não tem jeito. Porque muitas vezes a demanda do paciente vai ser uma que o perfil bioquímico mostrou um direcionamento importante, que às vezes a genética não tem tanta alteração, mas o bioquímico está acontecendo, então o fenótipo já está sendo alterado, né? As modificações epigenéticas já estão acontecendo, então isso é muito importante para a gente também avaliar junto a esse paciente, junto a todos os outros questionamentos. A gente não vai deixar de entregar a resposta para um questionamento, mas vai ser muito importante também esse paciente entender sobre as particularidades genéticas, sobre a responsabilidade dele participar desse processo, para que vocês juntos possam atingir um determinado objetivo. Isso é muito importante, que esse paciente realmente ele tenha em mente que tudo isso aconteça. E conforme você for ganhando prática e ganhando prática, você também vai tendo ali muito mais pacientes que vão encaminhar outros pacientes, que vão falar do seu trabalho, e aí você vai começar a se destacar nessa área. Isso é muito importante. E se você quer aprender, se aprofundar muito mais nessa área e também trabalhar de uma forma muito mais personalizada, de uma forma muito mais prática, com discussão de estudos clínicos, de casos clínicos, você também não pode perder, né, a oportunidade aí de participar do Pipeline, do curso de nutrição de precisão que eu preparei exatamente para você, profissional da saúde, que queira trabalhar com nutrição de precisão, com nutrição personalizada. Dê uma olhadinha aí se tem inscrições abertas nesse momento que você está vendo o vídeo, porque vale muito a pena vocês olharem para esse conteúdo, porque é um conteúdo mais prático, um conteúdo que eu entrego ali
todas as minhas dificuldades, mas principalmente as minhas facilidades para facilitar a sua vida, enquanto colocar todas essas informações aí para o seu paciente, ou se você ainda é estudante, para o seu futuro paciente, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe seu joinha, dê seu like e também compartilhe com pessoas que possam ser beneficiadas com esse conhecimento. Um abraço, até o próximo vídeo.